economia. Vocês vão ter uma disciplina de introdução à economia que isso vai ser visto melhor. Tá? Mas isso vem do quê? Na verdade, até o início do século XX, XXI, até o início do século XX, existia a teoria econômica. Tá? Então eu tinha a teoria clássica, que veio com Smith, com Ricardo, com Malthus, e que desenvolveu o que a gente chama hoje de microeconomia, que são os modelos de equilíbrio geral, os equilíbrio parcial, tá? E existia a teoria marxista, tá? Schumpeter é mais ou menos essa época, depois por aí vai. Mas não existia essa dicotomia, era economia. Quando Keynes, né, escreve a teoria do geral do juro do emprego da moeda, ele divide os campos da ciência econômica em macroeconomia e microeconomia. Não é ele que divide, mas as leituras feitas depois de Keynes, tá, dividem a economia, o estudo da economia nesses dois campos. E Keynes é a base da contabilidade. Por que eu estou falando de Keynes aqui? Porque Keynes é a base da contabilidade, tá? Então a gente não vai estudar esse histórico da contabilidade nessa disciplina, mas eu gosto que vocês tenham uma noção contextualizada de onde vem o que a gente está estudando. Tá? Então o objetivo da disciplina é estudar a contabilidade social como ela é hoje, mas o histórico dela vem dessa aqui. Tá? Então, o que é a macroeconomia? A macroeconomia, ela vai estudar o comportamento da economia do ponto de vista agregado. Tá? Então, enquanto a ciência econômica, o que a gente chama de microeconomia hoje, vai estudar o comportamento da economia do ponto de vista do indivíduo, da unidade, né, de análise, que pode ser o indivíduo, teoria do consumidor, que pode ser as empresas, teoria da firma, que pode até ser o agregado social do ponto de vista do bem-estar social, que é a teoria do equilíbrio geral, né, e equilíbrio de Pareto, etc. Tá? A macroeconomia vai juntar isso tudo e falar, tá, todo mundo fazendo isso. Eu tenho 1000 empresas aqui, ali eu tenho 100 empresas, aqui eu tenho 5 grandes empresas, que é o que chama de oligopólio, monopólio. Isso tudo, esses mercados todos são estudados na microeconomia. Mas quando eu somo tudo isso, o que dá? Essa soma é o agregado, essa soma é a macroeconomia, tá? Desse processo. Tá? Então, esses agregados macroeconômicos, que é o que a gente está estudando, a gente chama de um conjunto de variáveis, são, né, econômicas, que vão medir o comportamento da economia no tempo e no espaço. Okay? Tá? Exemplos. O mais tradicional. Bom, vamos pegar, por exemplo, eu vou escolher tempo, o ano de 2024, e o espaço, a economia brasileira como um todo. Eu poderia escolher um único mês para avaliar, eu poderia escolher um trimestre, eu poderia escolher 2023, 2022, qualquer ano, mas eu posso escolher períodos diferentes, tá? Então, na macroeconomia, eu posso escolher mês, trimestre ou ano. Então, os períodos temporais que a gente calcula os nossos dados, tá? Existem dados diários? Existem. Bolsa de valores tem dados diários, mas aí já não é muito macroeconomia, aí já é, né, um campo específico, tá entendendo? Tá? Então, no campo da macro, a gente tem dado mensal, a gente tem dado... alguns dados são diários, taxa de câmbio, por exemplo, é um dado macroeconômico que é diário, inclusive hora, então a gente chama de alta frequência. Mas, na grande maioria, os dados são ou mensal, ou trimestral, ou anual, a contabilidade social, com algumas exceções. Tá? E esses dados, eles podem ser calculados, no caso do Brasil, para um município, para um estado, ou para o país como um todo. Ok? Então, pegando aqui como exemplo, um dado macroeconômico, PIB, Produto Interno Bruto, não se enganem, né? 3 palavrinhas que tem muita decisão metodológica, muita discussão durante décadas para descobrir o que eu ponho dentro e o que eu não ponho dentro dessa conta. Tá? Então, o nosso PIB, o ano passado, foi de 11,3 trilhões de reais. Beleza. Esse número sozinho não nos diz muita coisa. Tudo bem, a gente produziu 11,7 trilhões de bens e produtos finais, bens e serviços finais. Tá? Mas tá, o que é isso? Isso é muito, isso é pouco? Isso significa que a gente está crescendo? Significa que a gente está em recessão? Tá? Então, o PIB, geralmente, não só o PIB, mas geralmente os agregados macroeconômicos, eles ganham significado para a gente quando eu comparo eles com alguma coisa. Tá? Então, no caso do Brasil aqui, eu peguei o PIB de 2024 e comparei com o PIB de 2023. E aí, nessa comparação, eu peguei, não fui eu, né, foi o IBGE, ele falou que o nosso PIB cresceu 3,4% em relação ao ano de 2023. Opa, tem um crescimento econômico. Tá? Eu poderia
poderia comparar o meu PIB do Brasil com o PIB dos Estados Unidos, com o PIB da Argentina, com o PIB da União Europeia, da China, etc. Tá? Que é o que dá os rankings, por exemplo, das maiores economias do mundo. Okay? Então, são esses rankings que colocam, que é a comparação do PIB em relação a outros, dentro do mesmo período, a outras regiões, né? Espaço que a gente chama. Tá? Deixa eu perguntar, eu vi uma reportagem que a gente teve arrecadação de imposto na casa de trilhões também. Isso tem relação com o PIB? Tem, porque os nossos impostos, eles são o percentual da produção. Tá? Então, tem a ver com quando o PIB cresce, a arrecadação cresce. De impostos. Outro agregado macroeconômico que a gente ouve muito: inflação. Tá? O que é inflação? Nossa definição técnica: aumento generalizado no nível de preços. Okay? Significa pode falar. Eu vi uma definição que dizia que a inflação era o deterioramento do poder de compra da moeda. Sim, tá certo. O deterioramento do poder de compra é uma consequência da inflação. Então, quando eu falo que a inflação é aumento generalizado no nível de preços, eu estou falando que é a forma de cálculo, estou dando uma definição de como calcular. Qual é a consequência quando os preços aumentam? Eu preciso de mais dinheiro para comprar aquele mesmo produto. Aí é deterioração do poder de compra. Mas tá certo. Oi? Tem que imprimir mais dinheiro. Ou a gente tem que ganhar mais para conseguir ter esse padrão de vida. É isso que essas são as consequências da inflação. Tá? Então, se a inflação é de 10%, a nossa inflação no ano passado, oficial, não é entre aspas não, é oficial mesmo, porque não é que ela está errada, tá, gente? É porque existem várias formas de calcular. De 4,83%. Tá? E aí, qual é a nossa inflação oficial? É a medida pelo IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, do IBGE. Mas o próprio IBGE tem um outro índice, que é o Índice de Preço Nacional, INPC. E é Índice Nacional de Preço ao Consumidor. A Fundação Getúlio Vargas calcula, antes do IBGE, ela já começou a calcular índice de preço. E ela tem o IGP, Índice Geral de Preços. Tá? Existe o IPP, Índice de Preço ao Produtor. Existe o Índice de Preço ao Atacado. Tá? Então, a forma de medir os preços tem vários índices. Por que tem vários índices? A gente vai estudar isso aqui. Porque depende do que eu quero medir. Tá? Depende do que eu quero medir. Okay? Quando a gente fala índice de preço ao consumidor, significa que eu estou calculando o quê? A variação do preço dos bens que são consumidos pelas pessoas, pelas famílias. Tá? Mas, às vezes, eu como um produtor de uma grande indústria, eu não quero saber quanto que aumentou o arroz, o feijão e o tomate. Eu quero saber quanto aumentou o insumo que eu uso. Como é que aumentou o tecido, como é que aumentou os produtos químicos que eu uso. Aí gera um índice de preço ao consumidor. Tá? A ANS, Agência Nacional de Saúde, que regula os planos de saúde no Brasil e regula o aumento do preço dos medicamentos, que afeta a gente todo dia na farmácia, é ela que autoriza ou não o reajuste do preço de plano de saúde, porque esse é um mercado regulado. E por que esse é um mercado regulado? Porque eu tenho poucas empresas, e poucas empresas, a gente sabe que na economia tem poder de comer, poder de definir preço. E nós estamos falando de medicamento, nós estamos falando de saúde. Então, você tem uma empresa que visa o lucro, cobrando preço, determinando preço de remédio, às vezes a população não tem acesso, então o governo media esse mercado. Ela regula o reajuste dos preços também. Em alguns medicamentos, não são todos os medicamentos que estão sobre essa regulagem de preço. Regulagem de preço, sim, ela não determina o preço, né? Ela regula o quanto ele pode aumentar ou diminuir, o reajuste, a autorização de reajuste. E com que base ela faz nisso? Ela precisa saber a variação dos custos da indústria farmacêutica, dos custos da indústria da saúde, para dizer qual é o limite de reajuste, né? Na verdade, ele dá o limite máximo, a empresa fizer reajustamentos e ajustamentos. Tá? E para isso ela usa um índice de preço. O índice de preço do setor da saúde ou da indústria farmacêutica, que é calculado por um instituto chamado FIP, né? Lá de São Paulo, que é da USP de São Paulo. Tá? Então esse é um outro exemplo que a gente também vai trabalhar aqui no curso. Okay?
E outro exemplo muito comum é o que a gente chama de taxa de desocupação, que é o nome oficial, comumente chamado de taxa de desemprego. Tá? Antigamente era taxa de desemprego, quando foi reformulada a metodologia com a OIT, seguindo os padrões internacionais, eles chamam de taxa de desocupação, a gente colocou taxa de desocupação, mas hoje em dia virou sinônimo, tá? Desse processo. E a taxa de desocupação no Brasil, ano passado, foi de 6,2%. É o que foi medido no último trimestre do ano, mas como isso aqui é uma variável, já vê a diferença, é uma variável de estoque, tá? Então é sempre o último dado, é o dado que a gente considera o anual, tá? Tá valendo. Okay? Então uma taxa de desocupação de 6,2%. O que significa isso? Do total de pessoas que fazem parte do mercado de trabalho, que não é a população brasileira como um todo, 6,4% estava procurando emprego, estava desocupada e procurando emprego. Isso é uma questão muito importante. Como é que é medido aqui? Tá? Então, de forma breve. Quem está no mercado de trabalho, compõe o mercado de trabalho, que é o que a gente chama de força de trabalho, as pessoas que estão trabalhando, ocupadas, ou as pessoas que não estão ocupadas, mas estão em busca de emprego. Ok? Isso é força de trabalho. Tá? Aí da força de trabalho, o percentual, eu pego o número de pessoas que estão procurando emprego, mas não conseguiram encontrar naquela semana da pesquisa, divido pelo total das pessoas na força de trabalho e tenho a minha taxa de desocupação. Okay? Quem que eu conto? Então, eu estou aqui na UFES, eu não estou procurando emprego. Eu tenho mais de 18 anos, não estou procurando emprego. Você não está na força de trabalho. Existe uma coisa chamada população e idade ativa, que são as pessoas, se eu não me engano, acima de 14 anos, na revisão passou para 14 anos, acima de 14 anos, tá? Compõe a população e idade ativa, ou seja, a população que tem condições de trabalhar, tá? Então, nessa população, eu conto as pessoas acima de 14 anos que têm condições de trabalhar, então as pessoas que têm alguma deficiência, alguma doença que não deixa ela trabalhar, estão fora, tá? Então, a população idade ativa, mas nem todo mundo que está na idade ativa faz parte da força de trabalho. Só as pessoas que estão procurando emprego. Então, aquela pessoa que desistiu de procurar emprego porque nunca encontra, ela sai da força de trabalho, ela sai da estatística. Vocês, estudantes que não estão buscando emprego, são considerados fora da força de trabalho. Vocês são força de trabalho potencial, digamos assim. No dia que vocês entrarem no mercado de trabalho e procurarem emprego ou conseguirem emprego, vocês entram na força de trabalho. Tá? É assim que a gente mede a taxa de desocupação. Okay? E é uma taxa considerada uma das mais baixas nos últimos tempos. Tá? Essa taxa que a gente tem. Okay? Então é isso são agregados. Ficou claro, gente, que é um agregado macroeconômico? Tá? É o que a gente vê na notícia. A taxa de ocupação também é trabalho informal, né? A taxa de pessoas ocupadas no trabalho informal também. Ponto o trabalho informal. Mas aqui não é só de pessoas informais, aqui é tudo. Tá? Ponto as duas coisas. Okay? Porque, na verdade, como é que funciona essa pesquisa? O IBGE vai na casa dos domicílios e pergunta para a pessoa de referência do domicílio se você está trabalhando. Na verdade, a pergunta não é, você está desocupado, né? Sim, a pergunta é, você está trabalhando? Está ocupado com uma atividade remunerada? A pessoa vai responder sim ou não. Se ela responder não, ele vai fazer uma segunda pergunta. Você procurou emprego no período de tanto a tanto? Aí ele dá uma data. Você procurou emprego e estava disponível para trabalhar? Se ela responder sim, ela vira força de trabalho e está desempregada, conta como ocupada. Se ela responder não, ela está fora da força de trabalho. Então é uma conjugação de duas perguntas. Que o IBGE. Bom, então isso é importante a gente ver. Então aqui é o agregado macroeconômico, é isso, né, que significa, é isso que a gente vai estudar, como é que calcula, as decisões metodológicas por trás disso, para a gente entender esse número, tá? E aqui a gente precisa diferenciar, né, a questão de lá são os agregados, aqui é como a macroeconomia estuda o comportamento agregado, tá? E a ciência macroeconômica, né, ela estuda de duas formas. Um que a gente chama de linguagem de modelo ou modelo econômico, e outro que o livro chama de linguagem contábil ou modelo contábil. Okay? Qual é a diferença entre esses dois aqui? Tá? Bom, a primeira, que vai ser todo o curso de vocês, exceto essa disciplina, basicamente, é uma construção teórica. Tá? Os modelos econômicos, e aí isso é muito importante, gente, que vocês podem, enquanto estão no primeiro período, vocês podem achar assim, nossa, o curso de economia aqui é muito teórico. Mas ele tem que ser teórico.
Por que ele tem que ser teórico? Porque teoria é a nossa ferramenta de trabalho. Teoria é a forma que a gente enxerga. Nós, gente, vocês vão ser economistas, nós economistas enxergamos o mundo. É a forma que a gente tem de explicar o que está acontecendo. Então, o que acontece? A gente olha para a realidade, fala assim, cara, o que está acontecendo assim? Como é que eu explico a relação de causa e consequência, causa e efeito aqui? Tá? Eu olho o que está acontecendo, construo um modelo, que eu vou chamar de teórico, tá? Que vai expressar por hipótese, né? Que é uma coisa que eu coloquei, estou supondo, uma relação de causa e consequência entre duas ou mais variáveis. Ok? E aí eu faço uma representação matemática desse modelo. Antigamente, os primeiros modelos econômicos, modelos teóricos econômicos, não tinham matemática. Okay? Então, se vocês pegam um texto de Smith, um texto de Ricardo, um texto de Malthus, se vocês pegam o que a gente chama de clássicos, e vocês vão ter uma disciplina chamada economia clássica, vocês pegam aquele texto de Marx, esses economistas clássicos lá do século XVIII, século XIX, não tinha matemática, eles expressavam essa modelagem teórica com palavras. Okay? Com o tempo, a ciência econômica, inspirada na física, okay, de Newton, na física newtoniana, o que a gente chama de escola marginalista, escola neoclássica, vamos aprender essas escolas lá na economia clássica, eles trazem a matemática para dentro da economia como uma forma de quê? Como uma forma de tornar claras as relações entre as variáveis, porque não depende da interpretação de texto. Você escrever, uma coisa escrita gera diferentes interpretações. Uma fórmula matemática não tem, né? A mais B igual a C, acabou. Se eu escrevo A, da forma como eu escrevo, eu posso ficar na dúvida se A mais B vai dar C numa redação. Mas na soma, na fórmula matemática, não. Então, traz-se a matemática, inspirada na física newtoniana, no mesmo período histórico, traz-se a matemática para dentro da economia. E hoje a maioria dos modelos são matematizados, tá? Independente da economia teórica, talvez menos nos modelos marxistas, mas eu confesso que não é algo que eu tenho lido. Tá? Eu trabalho em teoria macroeconômicas de tradição neoclássica. Tá? Mas eu sei, por exemplo, que os modelos pós-keynesianos são super matematizados também, que é uma outra corrente teórica. Tá? Então, é isso que a gente faz. Então, a teoria que a gente estuda, que aí, né, no mundo de hoje, é tudo muito rápido, pode ser cansativo, né, precisa de paciência, um curso superior precisa de paciência, porque vocês vão construindo conhecimento de pedaços em pedaços, para quando chegar no final, vocês vão ter uma forma de pensar diferente do que vocês têm hoje. E essa forma de pensar é o modelo teórico que vocês vão escolher como que vocês concordam. Tá? Então essa é a diferença, essa é o que eu gosto do nosso curso, aqui na UFES. Vocês vão ver modelos neoclássicos, a gente chama, ortodoxos, modelos marxistas, modelos pós-keynesianos, modelos jupiterianos. Isso são formas de expressar, de tentar explicar a realidade econômica. Okay? E ao final do processo, vocês vão concordar com mais um modelo do que outro. Tá? E isso vai estruturar o pensamento de vocês. Quando vocês olharem para algo que está acontecendo lá na frente, vocês vão falar, nossa senhora, claro que não vai dar certo isso. Ou, opa, não, isso aí vai dar certo. Por quê? Porque eu tenho um modelo econômico por trás. Tá? Então, os economistas que hoje concordam com a política de meta de inflação, acham óbvio que você aumente a taxa de juros quando a inflação aumenta. Okay? Por quê? Porque ele tem um modelo que foi construído teórico, que mostrou o quê? Que nesse modelo a inflação é causada por excesso de demanda, ou seja, é muita gente querendo comprar os produtos, ou quem vende os produtos aumenta o preço e tem muita demanda. Tá? Se aumenta a taxa de juros, fica caro o crédito, as pessoas compram menos. Então o preço não sobe, porque não tem como aumentar o preço, ninguém vai vender, vai comprar. Então, então, essa relação de causalidade, que está por trás da decisão macroeconômica de aumentar a taxa de juros, vem de um modelo econômico. Tá? Óbvio que isso, uma vez feito um modelo, vai existir várias formas de testar esse modelo na realidade. Okay? E aí é por isso que entra a econometria, que vocês vão estudar lá na frente. A econometria é um dos métodos, na verdade é o nosso principal método aqui na economia, dentro da economia, né, da ciência ortodoxa, para o quê? Para averiguar se o que eu estou definindo aqui teoricamente por hipótese, eu consigo
será que essa teoria de fato explica a realidade? Uma boa teoria, ela explica a realidade. Se ela não explica a realidade, se a realidade é contrário ao que a teoria diz, eu preciso questionar a teoria, né? Tá? Então, a esse confronto entre o modelo teórico e a realidade é que eu vou dizer se a teoria explica bem ou não. E as teorias que explicam bem a realidade geralmente são usadas de base para tomada de decisão. Tá? Então, hoje, o Copom aumenta a taxa de juros porque existe uma teoria que diz que quando eu aumento a taxa de juros, diminui a demanda e isso diminui a inflação. E acontece isso mesmo. Aí os críticos vão dar a consequência que isso tem a ver com crescimento econômico, bem-estar social, geração de emprego, etc. Aí vem as críticas. Mas você observa que isso acontece. Tá? Então, nosso curso é teórico. Teoria é a nossa ferramenta de trabalho. Teoria é a forma que a gente tem de enxergar o mundo para poder explicar o que está acontecendo no mundo. E uma vez que eu explico, eu consigo agir sobre ele. Okay? Então, a ideia é agir sobre o mundo. Não é ficar só explicando sentadinho na cadeira. Eu quero tomar decisões econômicas. E eu tomo essas decisões econômicas com base no que eu acredito que vai acontecer, porque tem um modelo teórico por trás. Okay? Lembre-se disso quando tiver naquela chata, fala assim, meu Deus, não aguento mais isso. Calma, você respira fundo, paciência. Isso pode ser que você não concorde com aquele modelo, mas é um modelo que eu preciso conhecer, até para criticar. Né? Eu acho que você conhecer para criticar. Tá? Então, isso aqui é o curso de economia, mas não é a nossa disciplina. A nossa disciplina vai usar o modelo contábil, porque o nome dela é contabilidade social. É contabilidade. Então, o que é o modelo contábil? O modelo contábil é trabalhar com identidade matemática. Ok? Tá? Então, nesse modelo contábil, eu vou dizer que o produto da economia é a soma da consumo, investimento, gasto do governo, exportação, menos importação. Tá? Então, eu vou trabalhar uma igualdade matemática e conceitual de conceitos. Tá? Conceito é o contrário da fórmula matemática. Né? Na modelagem, a gente escrevia as relações de causalidade, explicava as relações de causalidades com a palavra e eu transformei isso em matemática. O conceito, na verdade, é o quê? É explicar a fórmula matemática através de palavras. Tá? O conceito, eu estou explicando aquela fórmula matemática com palavras. Ok? Mas eu não tenho relação de causalidade entre eles. Okay? Eu não tenho relação de causalidade. Isso é o principal que a gente precisa diferenciar aqui na nossa disciplina. Tá? Quando eu coloco uma igualdade, quando eu coloco uma relação matemática, eu não estou colocando causa. Eu estou colocando só igualdade contábil. Okay? A causalidade a gente vai ver na matemática. Vocês vão ver lá nos outros cursos. Então, só um exemplo para ficar mais claro. Na identidade contábil, tá? A gente vai falar que o produto da economia, que é dado pela letra Y, e vai ser Y na macroeconomia inteira, tá? É igual a soma do quanto foi consumido, que é C, vai ser C é consumo para a economia, né? Porque eu sou um curso inteiro de economia, mais o quanto foi investido. I é investimento, tá? O curso inteiro. Okay? Isso é uma fórmula matemática, uma relação matemática de igualdade. Significa que o investimento causa o produto? Não, eu estou na contabilidade, estou dizendo que é soma. Tá? Eu somo e dá o total. Quando eu chego no modelo econômico, eu vou ter essa relação representada aqui. Então, aqui eu estou escrevendo na forma de função. Estou dizendo que Y, que é o produto, é uma função do consumo e do investimento. Tá? E aqui eu estou dizendo que o consumo e o investimento determinam o produto da economia. Okay? Mas existe uma relação de causalidade, e aqui é uma relação de causalidade intrínseca. Por quê? Porque eu só consigo comprar algum produto se eu tiver renda, né? Tem que ter dinheiro, tem que ter uma renda. Então, o produto depende do consumo, mas o consumo também depende do quanto foi produzido. Tá? Então, tem uma relação de simultaneidade aqui, que vai ser expressa por um conjunto de equações. Então, aqui, eu vou dizer que o produto é uma função do consumo e do investimento, mas eu também vou dizer que o investimento é uma função do próprio produto. Tá? O consumo e o investimento, geralmente, ele é uma função do produto e da taxa de juros. O investimento depende da taxa de juros. Tá? Então, no modelo econômico, eu tenho relação de causalidade. Okay? Tá? No modelo contábil, não. Estou somando. É só uma contabilidade, só uma conta para apurar o valor. Deu para ficar clara essa diferença? Tá? Então, aqui tem uma relação de causalidade. Aqui
aqui eu estou dizendo que o consumo determina o produto, mas eu sei que o consumo também depende do produto, eu vou ter uma circular. Tá? Na contabilidade não, na contabilidade eu estou somando as partes que vai dar o todo. Então é isso que a gente tem que fazer, isso vocês precisam entender. Não tem relação de causalidade. Tá? Isso vai aparecer muito com a função investimento. Por quê? Porque na teoria ortodoxa, que a gente chama, né, a poupança causa o investimento. Eu preciso poupar para depois conseguir fazer investimento na economia. Na teoria pós-keynesiana, não. Eu invisto e o resultado desse investimento vai ser a poupança necessária para fazer o investimento. A lógica é o contrário. E na contabilidade social? Na contabilidade social, por definição, a poupança vai ser igual ao investimento. Contabilmente, temos valores monetários. Mas quem veio primeiro, a poupança ou o investimento? Não sei, estou na contabilidade social, não estou me metendo nisso, eu só estou calculando o valor de quanto foi o total da poupança, quanto foi o total do investimento, os dois vão ser iguais. Tá? Aqui vai depender da visão que ela está trabalhando. Okay? Processo. Resumindo, em cima vai ter mais cálculo e de baixo vai ter som. Isso. Em cima vocês vão ver nas outras disciplinas e a gente só vai ver de baixo aqui. Ok? Seguinte. Então a gente já viu aqui o que trata de macroeconomia, como ela estuda o agregado macroeconômico e agora como a gente calcula esse macroeconômico. Isso é a nossa disciplina, tá? Bom, então a gente calcula esses agregados macroeconômicos a partir de uma metodologia chamada Sistema de Contas Nacionais, tá? Esse Sistema de Contas Nacionais, ele é internacional, ok? Ele vem da ONU, das Nações Unidas, da ONU, tá? É um sistema adotado mundialmente pela maioria dos países, justamente para tornar essas estatísticas comparáveis, se não 100%, mas boas comparações entre si. Tá? Então, o Sistema de Contas Nacionais é a principal fonte de estatísticas econômicas. Ela é a fonte oficial. Ela é calculada pelo IBGE. Existem várias outras formas de estimativa do PIB para acompanhar o que a gente chama de conjuntura, que é o dia a dia da economia, mas a fonte oficial do dado é o IBGE, por determinação legal. O governo determinou que o IBGE é o instituto legal para calcular isso. Tá? O IBGE construiu seu histórico de credibilidade ao longo de décadas. Ele é um estudo que eles mantêm a credibilidade dele, então a gente pode confiar nas estatísticas. Tá? Tem um corpo técnico muito importante, concursado, que prima pela qualidade. São economistas, então quem tiver interesse pode fazer um curso do IBGE lá na frente. Tá? O IBGE tem no Rio, tem os escritórios regionais dos estados. Tá? Ele é um modelo contábil, então ele vai trazer identidades entre as variáveis, não trata de relação de causa e efeito. Tá? Ele é o modelo o mais abrangente possível, mas ele não é universal, e aí esse é o primeiro ponto. Eu só consigo trazer, deixa eu tirar esse negócio de frase aqui, gente, porque isso aqui é muito antigo. Deixa eu mudar isso aqui, são coisas que me incomodam. O que significa? Significa que eu só computo dentro das contas nacionais as atividades econômicas que foram objeto de transações monetárias. Okay? E por quê? Porque eu não consigo enxergar. Tá? Se eu tenho alguma transação não monetária entre duas pessoas, de produção, de prestação de serviço, eu não consigo saber o que ela aconteceu. Não tem registro. Se não tem registro, se não tem registro, não tem como o IBGE enxergar o que está acontecendo. Okay? Lembra que o IBGE não invade a nossa vida privada, então eu tenho que ter algum registro para poder contabilizar. Tá? Então, exemplo, a própria poluição, a gente vai ver que é uma externalidade que não tem como computar, a produção de poluição.
O trabalho doméstico é realizado pela própria família, tá? Então, se eu contrato uma pessoa para fazer uma faxina na minha casa, o IBGE de alguma forma enxerga isso e consegue computar dentro do PIB esse trabalho, essa prestação de serviço. Mas se eu faço a faxina da minha casa, né, ou as pessoas que moram na minha residência fazem a própria comida, lavam a própria roupa, cuidam, fazem o trabalho doméstico sozinhos, o IBGE não enxerga. Ele não sabe se está sendo feito, quanto está sendo feito, quanto tempo despendido nisso. Tá? Então, se ele não enxerga a transação, ele não consegue colocar. Tá? Ele pode saber que existe a transação, ele pode até estimar. Tá? Então, em alguns casos, exemplo de, se eu moro num apartamento alugado, estou pagando um aluguel para o dono do apartamento. Aí o IBGE consegue enxergar que tem uma transação de aluguel, tem um contrato registrado, de alguma forma ele enxerga isso. Tá? Mas se eu moro no meu próprio apartamento, o apartamento continua gerando serviço de moradia, só não estou pagando para uma outra pessoa, como se eu estivesse pagando aluguel para mim mesmo. Tá? E isso o IBGE consegue saber. Então ele consegue estimar o serviço de moradia dos apartamentos próprios, das residências próprias, seja casa ou apartamento. Tá? E isso ele consegue contabilizar no PIB, a gente vai ver que ele contabiliza no PIB. Mas o trabalho doméstico ele não consegue contabilizar. Tá? Então, algumas coisas, a produção, alguma produção que você faça, tá, eu sou uma costureira, e aí eu faço roupa para fora, conserto roupa para fora, mas eu conserto a roupa da minha família também. Essa segunda parte não é não monetária, tá? Então, eu estou consertando roupa para sobrinho, para minha irmã, para minha tia, e eu não estou contabilizando, porque eu não cobro nada por isso. Então, isso é difícil para o IBGE enxergar. Tá? Então, ele não consegue enxergar, ele não consegue colocar, mas é uma produção. E pelo conceito de agregado macroeconômico, eu deveria contabilizar. Né? Então, minha tia costura, volta e meia ela conserta alguma coisa para mim. Se eu fosse contratar o serviço de costureira da rua, eu ia pagar. E o IBGE enxergar esse serviço. Ela costurou para mim, ela não me cobra. É uma prestação de serviço, é uma produção econômica que ela fez. Mas o IBGE não consegue enxergar. Tá? Então, isso significa que a gente não consegue enxergar todas, 100% das produções econômicas feitas no país. Okay? A gente faz o melhor possível, tentando ter o máximo de dados. Tá? A gente vai ver lá na frente que o IBGE usa dados oficiais, dados de transações com nota fiscal, mas ele também estima a parte da economia informal, ele não deixa de fora, até porque a economia informal é muito grande no Brasil. Então ele usa as pesquisas domiciliares, que é o que ele pergunta para as pessoas, o que elas fazem, renda, etc., para estimar essa parte que não é oficial, não é formal, né? É informal, não tem nota fiscal, por exemplo, tá? Nesse processo. E aí ele foi desenvolvido pelo Keynes, quer dizer, o Keynes escreveu lá atrás, em 1937, a teoria do juro do emprego da moeda, que foi o que revolucionou a macroeconomia, a ciência econômica, né? Acho que foi a última grande revolução teórica. Grandes proporções. E aí, no meio da Segunda Guerra Mundial, então o Keynes ele sai da academia, ele vai trabalhar no governo inglês, okay? Nesse processo, e aí ele escreve How to Pay for the War, né? Porque ele estava naquele esforço de guerra. Professor, a parte da poluição eu não entendi esse exemplo. Desculpa. A gente vai entrar com mais detalhe nisso. O que é o seguinte, existem, quando a gente produz alguns produtos, alguns bens e serviços da economia, a gente tem o que a gente chama de consequências desses bens, efeitos desses bens não intencionais, que é derivado, né? Então, por exemplo, eu estou usando um carro, eu estou consumindo um automóvel. O que esse automóvel gera? Monóxido de carbono, isso é uma poluição, tá? Essa poluição traz consequências para a economia, né? Porque o ar mais poluído traz consequências para a saúde, digamos assim, tá? Traz o efeito do aquecimento global, tá? Isso eu não consigo computar no produto, né? Esse é o exemplo. Outra coisa, eu faço uma festa, tá? Estou dando exemplos teoricamente negativos, depois eu vou dar positivos. Eu faço uma festa, a festa faz barulho, incomoda o vizinho do lado. Aí ele perdeu uma noite de sono, por causa da festa que eu fiz no meu apartamento. No outro dia ele já não é a mesma coisa, ele não consegue render no trabalho dele porque está cansado. Isso diminui a produtividade dele. Ou ele pode até, né, condições de saúde dele piorar por causa disso. Isso é uma coisa muito frequente. Eu não consigo computar isso, né, na conta nacional. Tá? Ou eu urbanizei, sei lá, se eu estou em propriedade, eu planto flores. Aquela região que planta, né, produtores de flores. Aquilo ali fica lindo, né? Aquela região muito bonita.
e aí começa a trazer turistas, né? Eu não consigo computar o dono das plantações de flores, ou os donos da plantação de flores daquela região, eles não conseguem ganhar com esse turismo que vem, né? Ele está produzindo, é uma beleza que ele produziu, é a consequência da produção dele, mas ele não é remunerado pela beleza que ele está gerando no ambiente, tá? Tudo isso, todos esses exemplos que eu estou dando para vocês, na ciência econômica a gente chama de externalidades. É um bem, ou um serviço, ou um mal, entre aspas, ou algo com algo negativo, que deriva do consumo, ou deriva da produção de outro bem, tá? Que tem uma consequência econômica, mas que eu não consigo incorporar nas decisões do dia a dia, e eu não consigo mensurar na conta nacional. Tá? Então, as externalidades, vocês vão estudar bastante isso em economia, elas são derivações do consumo ou da produção de bens que não fazem parte da decisão original. Ninguém decide plantar flor porque vai ficar bonito, planta porque é comercial. Eu não decido a quantidade, se eu tenho um carro ou vou andar de ônibus, ninguém decide quanto que vai rodar com base na poluição que vai gerar. Se eu preciso andar 1.000 km, eu vou andar 1.000 km desse carro. Tá? Ninguém decide, eu vou usar menos meu carro para gerar menos poluição. Né? Não existe, poucas pessoas tomam essa decisão de não usar carro para não gerar poluição. Tá? Então, não fazem parte da decisão, mas que são consequências dessa produção ou desse consumo. Isso a gente chama de externalidade. E as externalidades, em geral, a gente não consegue medir no PIB, tá? Nesse processo. Então, essa contabilidade nacional que a gente tem hoje, ela é derivada do W. de Keynes, How to Pay for the War, que é quando ele está escrevendo para tentar justamente moldar a economia do Reino Unido, da Inglaterra, em plena Segunda Guerra Mundial, né? Que é você deslocar a produção de bens de consumo para a população para poder fazer bens e armas e abastecer as tropas em plena guerra. Tá? Então, deriva, esse é o nosso histórico. Ok? Então, esses sistemas de contas nacionais, vê que estão no plural. Tá? Nota que eu sempre uso sistemas. O que é um sistema? Porque não é uma única conta, é um conjunto de contas que a gente chama de integrado, porque eles conversam entre si. Ok? Nós temos o que a gente chama de contas econômicas integradas, que essas contas têm conta de produção, conta de renda, geração de renda, distribuição de renda, alocação da renda, uso da renda, tá? São as contas integradas. Eu tenho a conta financeira e a conta de patrimônio financeiro da economia. Eu tenho o que a gente chama de tabelas de recursos e usos. Então, as contas econômicas me traz toda a questão da produção, dividida pelo que a gente chama de setor institucional, ou seja, quem são as pessoas que produzem, se são as famílias, são as empresas, são o governo, tá, que está produzindo. Na tabela de recursos e usos eu tenho os dados das contas econômicas, a maior parte deles, mas o setor de produtivo. Então aqui eu sei se foi o governo que produziu, se foi a família que produziu, se foi uma empresa que produziu. Aqui eu sei se foi na agricultura, se foi uma indústria extrativa, se foi na indústria alimentícia, se foi na indústria automobilística, tá? Onde que eu produzi isso? Em que setor da economia que eu produzi, de atividade econômica, tá? Tabelas sinóticas, que são resumos, tá? E aí, quem compõe? Por que a gente está falando que é integrado? Porque as contas, digamos que batem. Então, o valor do PIB que está aqui é o mesmo valor do PIB que está aqui, ok? E é o mesmo valor que vai ser apurado aqui, do PIB trimestral, tá? O que é o PIB trimestral? O IBGE, já dá para imaginar, conseguir as informações de tudo que foi produzido, todas as rendas que as pessoas receberam, de todas as fontes, dá trabalho. Portanto, o PIB demora 2 anos para ser calculado. Tá? Então, o dado que nós estamos em 2025, no final de 2024, o IBGE divulgou o PIB de 2022. E aí a pergunta é, eu sou um governo, eu preciso tomar uma decisão de política monetária, de política econômica. Eu vou tomar uma decisão em 2025 com base no PIB de 2022. Faz algum sentido? Está muito atrasado, já aconteceu muita coisa nesse processo. Tá? Então, por causa disso, foi construído, por causa dessa falta de tempestividade, né, do dado, foi construído o que a gente chama de PIB trimestral, que é divulgar o dado do PIB por trimestre. E aí, o atraso em relação ao fato é de 2 meses. Okay? Então, eu calculo o PIB trimestral
semestral, e aí nós estamos em maio, né? Não, 30 de abril de 2025. Então, o primeiro trimestre de 2025 foi janeiro, fevereiro e março, né? Janeiro, fevereiro e março. Os dados vão ser divulgados agora em maio, referente à produção econômica desses 3 primeiros meses. Tá? Então, o PIB, com esse atraso de 2 meses, eu consigo tomar decisões econômicas, tá? Imediatas. Seja o governo, seja uma empresa que tem que decidir se vai ampliar a produção ou não. Né? Eu vou investir, eu vou montar uma fábrica, eu vou dobrar minha capacidade produtiva, eu tenho que saber como é que a economia está gerindo. Okay? Então, o PIB trimestral vem para isso, para preencher essa lacuna. Pode repetir o que? Tabela sinótica? Tabela sinótica é resumo, tá? São contas e resumos. Vêm as mesmas informações, mas elas vêm resumidas e elas vêm para vários anos. Tá? Aqui só vem para cada ano específico, né? É anual. E aqui eu tenho uma série, vários anos. Mas do PIB de 2 anos atrás, isso em desuso, a gente não usa ainda mais não? Para a decisão, depende da. Gente, essa palavra depende, vocês vão ouvir muito economista falar isso, mas é verdade, não tem como a gente falar uma coisa. Depende da situação que a gente está analisando. Tá? Então, por exemplo, quando eu vou tomar uma decisão de investimento, eu não olho só o quanto foi produzido no primeiro trimestre, eu olho uma série histórica. Eu preciso saber se a economia está crescendo de forma sustentada para valer a pena, para ampliar a demanda o suficiente para eu produzir mais. Então, aí eu vou olhar o PIB de 2022, vai entrar nessa lógica de análise ao longo do tempo. Mas quando eu quero ver uma coisa imediata, o 2022 eu já não uso, entendeu? Eu já uso. Mas eu preciso calcular essas contas, porque aqui eu não estou olhando só... Aqui só sai o PIB, tá, gente? Aqui só sai o PIB, aí eu sei pelas principais atividades econômicas, né? Qual que ajudou a contribuir para o PIB, as principais... Aqui é bem agregado. Mas aqui eu não sei o setor específico da economia, eu não pego mudança estrutural, né? Um setor está crescendo mais do que o outro. Okay? Eu pego isso aqui. Então, eu preciso desse dado. E aí, se eu estou analisando a estrutura da economia brasileira, as relações entre os setores econômicos, o dado de 2022 está ótimo. Está super recente. Eu estou olhando estrutura. Tá? Então, a conjuntura, que é aquela coisa imediata do que está acontecendo hoje, eu geralmente uso o dado do PIB trimestral. Uso de dados rápidos, mensais ou trimestrais. Para analisar a estrutura da economia, mudança estrutural ao longo do tempo, relações econômicas entre setores, eu preciso dessas contas detalhadas. E aí o dado de 2022 está excelente para fazer essa análise. PIB, contas regionais, significa o cálculo das contas econômicas, né, das contas nacionais, para os estados brasileiros. Então aqui que eu tenho os dados dos estados brasileiros, ok? PIB municipal, o nome já diz, eu tenho os dados para o município, mas aí eu não tenho a mesma riqueza de detalhe que eu tenho para o Brasil como um todo e para os estados, tá? Então, a conta máxima mais detalhada é para o Brasil. A conta regional, que são para os estados, tem bastante detalhamento, mas não é completo, igual ali. E a conta municipal é menos detalhada ainda, tá? Mas aí eu tenho o PIB dos municípios nesse período. E aí tem uma coisa chamada matriz de subproduto, que aí o professor Celso, que eu acho que esteve aqui com você semana passada, ele ministra essa disciplina, que é muito interessante. Que é justamente, ela vai pegar as relações entre os setores através de o que a gente chama de coeficiente de integração. Então, eu faço uma pergunta. Se eu incentivar a indústria de automóveis no Brasil, quanto de emprego a mais ela vai gerar? Quanto de renda a mais ou de produção de PIB ela vai gerar? Eu consigo calcular usando a matriz de subproduto. Okay? Se eu aumentar a produção de petróleo no Brasil, eu vou aumentar muito o emprego? Não. Porque é um setor que tem pouco, a gente chama de pouco encadeamento. Ele demanda pouco insumo de outros setores, ele consome e produz setores dentro dele mesmo. Tá? Já, por exemplo, uma indústria alimentícia, quando ela expande a produção, ela gera um efeito cadeia, que a gente chama, porque para expandir a indústria alimentícia, eu preciso de mais produção da agricultura, eu preciso de mais embalagens, então vou para o setor de embalagem, produção de embalagem, mas mais embalagem eu preciso de plástico, mais plástico eu preciso de papel, e aí vai para a indústria de silvicultura, de extração de celulose. Aí, se eu produzo mais na agricultura, eu preciso de mais insumos, se eu preciso de mais insumos, eu preciso de mais máquinas. Isso vai gerando uma reação em cadeia. O quanto que é essa reação em cadeia? É a matriz de insumo-produto que vai dar para a gente. Tá? Então, essas relações que são feitas aqui na economia. É por isso que o agro é muito forte aqui no nosso Oi? país? É por isso que o agro é muito forte aqui no nosso país? Não, o agro é forte no
nosso país porque a gente exporta muito. Nossa balança comercial depende muito do agro. Né? A gente exporta muita soja, produz muito milho, a gente exporta para fora, tá? Nesse processo. Mas se você olhar a participação da agropecuária na economia brasileira, ela é a menor que tem. Tá? Então, enquanto, por exemplo, serviços está na casa de 64%, mais ou menos, né? Depende do ano, indústria está na casa ali dos 25%, a agricultura não chega a 10%. Né? O PIB agropecuário no Brasil é pequeno. O que a agricultura, pequena agricultura familiar faz, ela dá muito emprego. Não a grande agricultura que é mecanizada, ela dá emprego também, mas é a agricultura familiar que produz alimentos pra gente, que é, mas embora a propaganda que a gente vê na televisão, né, o agro são os grandes agrícolas, é isso mais ou menos só. A gente fala que são 40 famílias no Brasil, é um setor bem fechado. Mas a agricultura é importante, gente, todo setor é importante. Mas esse encadeamento a gente vê na matriz. Ok, pessoal, então só pra gente fechar o conteúdo de hoje, tá? Então, o Sistema de Contas Nacionais vem nas Nações Unidas, ele é de 93, foi feita uma revisão em 2008, o Brasil adotou essa revisão a partir de 2010, que é o sistema que a gente tem hoje, que é o que integrou a matriz de subproduto do corpo central. O que é integrar? Significa que o valor do PIB calculado, qualquer uma dessas tabelas aqui, vai ser o mesmo, tá? Eu vou ter os mesmos resultados.